A salvação é pela graça. Então, o que você está fazendo na extinta lei de Moisés? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Saia dessa queda de braço com Deus. Viva a graça de Jesus. Ame o seu nome e viva a sua vida para aquele que nos dá vida e amor. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem do poder que há no nome de Jesus. E a palavra de Deus nos diz assim, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias sejam dadas a Jesus, o Senhor, o nome que é sobre todo nome. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te alinhe com o nosso Criador e Redentor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Salvador, Redentor, Pão da vida, Senhor, Criador, Filho do Deus vivo, Filho unigênito, Filho amado, Filho do Altíssimo, Santo de Israel, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis, cabeça da igreja, Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, Mestre, Rei dos judeus, Sumo sacerdote, Profeta, Emanuel, Advogado, Mediador, Juiz, Principal pedra da esquina, Autor e consumador da nossa fé, Cordeiro de Deus, Bom pastor, Pastor e bispo das almas, o Verbo, fonte de águas vivas, Rocha, Messias, videira verdadeira, renovo,
noivo, Aurora, Siló, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, a imagem do Deus invisível. Eu sou filho do homem, carpinteiro, o caminho, a verdade e a vida, Rei de Israel e o Cristo, são alguns dos nomes ou títulos atribuídos na Bíblia àquele que veio para nos resgatar das mãos de Satanás, o único que tem poder para isso, e que veio para nos levantar do lamaçal da perdição, demonstrando o seu amor, poder e glória, e nos salvar da morte eterna. Esses são nomes sugeridos por pessoas ao referir-se a ele, ou nomes e títulos revelados por ele próprio antes da sua vinda ou durante a sua trajetória de vida neste mundo. No total, foram 50 os nomes e títulos que apresentamos. Mas você deve estar pensando assim: será que existem ainda outros nomes e títulos atribuídos a essa pessoa tão importante? A sua dúvida é pertinente, porque existem sim. Por exemplo, Galileu, o Sol da Justiça, Nazareno e ainda outros mais. Nós apresentamos 50, mas tivemos o cuidado de deixar reservado o espaço maior, o espaço mais nobre, a posição mais elevada e de maior honra, justamente para o principal dentre todos os nomes, o maior nome que já existiu em todos os tempos, na terra e nos céus. O nome que supera e se destaca perante qualquer outro nome, bíblico ou não, desde a fundação do mundo. O nome que identifica o ser mais marcante que já pisou o solo terrestre. Um nome que transborda e se supera em amor, poder, graça, misericórdia e justiça. Tema e trema diante dele toda a terra. O nome é Jesus. Muito embora nem todas as nações o sigam como deveriam, já que tudo foi criado por ele, e nem todos tenham conhecimento da missão que ele cumpriu na sua passagem por este mundo, muitos o amam e seguem. E mesmo sem conhecer o seu coração, todos conhecem pelo menos o seu nome. Os povos de língua inglesa dizem Jesus. Os hispânicos dizem Jesus. Os franceses dizem Jesus.
Os japoneses dizem Yesu. Os coreanos dizem Yesu. Os tailandeses dizem Pra Yesu. Mesmo nos países de cultura não cristã, existem pessoas pronunciando o nome de Jesus, cada um na sua língua. E nós, fiéis filhos de Deus, no Brasil e em todas as nações de língua portuguesa, aclamando-o de coração, dizemos com muita fé e alegria, Jesus. Porque Ele é a nossa força, a nossa salvação, a nossa vitória. O que seria de nós sem Jesus? Nós estávamos mergulhados no pecado e destinados à morte eterna. Jesus é a nossa vida. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Ele é o único que é. Porque Ele é o único que pode se identificar como o Eu Sou. Mas ocorre que, por todas as nações do mundo, e até mesmo nos países de cultura cristã, existem pessoas que jamais ouviram falar nesse nome maravilhoso e poderoso. E essa foi a razão da criação e existência da igreja e da missão que dele recebemos. A pregação do Evangelho da salvação para todas as nações. Deixamos claro que o Evangelho Salvador é o Evangelho da graça de Jesus. É entregue pelo Jesus ressuscitado e glorificado ao apóstolo Paulo. É a nossa vida pela fé no nome de Jesus. Não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Assim como não existe outro evangelho salvador além da graça de Jesus. Por isso, nós encorajamos os irmãos a lerem a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, para que possam conhecer, viver e ensinar as verdades de Deus. João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Lucas 24, 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Apocalipse 1, 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor,
que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. João 8:58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Atos 4:10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Louvado seja o Senhor, o nosso Criador e Salvador. As Escrituras Sagradas nos dizem, e os nossos corações testificam, de que nenhum outro nome é digno de ser glorificado, adorado e exaltado. Toda honra, toda glória e todo louvor tem que ser dado ao nome de Jesus. Após a sua ressurreição, quando apareceu aos seus apóstolos, Jesus os instruiu para que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações do mundo. Não existe em toda a Bíblia nome mais importante, porque muito embora Jesus seja um nome que surge de forma explícita apenas no Novo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento, a partir de Gênesis, apontam para ele. Todos os nomes convergem para o Messias, para o Cristo, o Emanuel, a raiz de Davi, a brilhante estrela das nossas manhãs, aquele que foi morto, mas venceu a morte. Ele ressuscitou e vive e reina para todo o sempre, nos céus e na terra, em todo o universo. Jesus é a razão da nossa existência e da existência da própria Bíblia. Todos nós deveríamos ter isso muito claro. Mas existe um movimento no meio evangélico de pessoas infiltradas querendo mudar o nome de Jesus. E muitos irmãos estão embarcando nessa canoa furada. Ao invés de manter o foco nas palavras e nas promessas do Senhor, daquele que tem poder para salvar e poder para condenar, as pessoas estão buscando fundamento na literatura para negar a palavra de Deus e o nome de Jesus, alegando que Jesus é um nome falso. E estão sugerindo nomes em outros idiomas, palavras
que eles nem conseguem pronunciar. E estão tentando impor a cultura hebraica aos povos de língua portuguesa, o que é um erro. Como acabamos de apresentar, o nome de Jesus é pronunciado em todo o mundo, conforme a linguagem de cada povo. E em português, ele soa como Jesus. E é clamando pelo nome de Jesus que milagres acontecem nos países de língua portuguesa. E Yeshua, que significa o Senhor salva, ou Deus é salvação, é um nome atribuído a Jesus no idioma hebraico. E por que nós deveríamos falar em hebraico se não somos judeus e nós temos a nossa própria língua? Nós não falamos hebraico. E por isso, muitos dizem Yahusha, Yehusha, e querem impor o seu desconhecimento ao nome de Jesus. Mas Deus aceitou o nome de seu Filho unigênito como sendo Jesus na nossa língua portuguesa e permitiu que fosse assim traduzido na Bíblia Sagrada. Nós não precisamos nos judaizar para crer em Deus e seguir os seus mandamentos. Essas pessoas desconhecem o ocorrido no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e sobre outros que estavam com eles reunidos, e todos começaram a falar em línguas estranhas. Haviam pessoas de diversas nações e línguas naquele local, mas todos ouviam os apóstolos testificarem das maravilhas de Deus, cada um na sua própria língua. Não ignoremos o poder de Deus. Ninguém está autorizado a alterar ou reescrever a Bíblia. Porque, como iremos ver na sequência, existe maldição de Deus para quem modificar qualquer trecho das Escrituras Sagradas. Basta a cada um, na sua cultura, guardar o amor, a fé e a fidelidade ao Senhor e aos seus mandamentos, na língua em que o Senhor se permitiu ser conhecido. A nossa Bíblia nos fala de Jesus. Nós não temos motivo para imitar os judeus. Nós temos a nossa própria língua e doutrina. Os judeus não creem em Jesus, não receberam a Jesus, mataram a Jesus. A Jesus que ressuscitou e já está voltando pela segunda vez, enquanto eles esperam pela primeira vinda do Messias até o dia de hoje. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos
de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atos 2, 9. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Efrígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. No trecho inicial que apresentamos como fundamento para a presente mensagem, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, temos nos versículos 5 a 6 uma exortação de Paulo ao povo de Filipos pela comunhão da igreja, recomendando que haja entre eles e, é claro, entre todos nós, o mesmo sentimento de humildade que houve em Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não se julgou superior a ninguém. Assumiu a forma de homem e não se portou como sendo Deus. Não se julgou superior, muito pelo contrário. Ele foi humilde desde o seu nascimento. Ele nasceu em uma estrebaria, um lugar onde se guardam cavalos, e foi colocado em uma manjedoura, também conhecida como cocheira, que é um lugar onde se coloca alimentos para os animais. Nem ao menos um berço havia para ele, porque a única estalagem local estava lotada devido às eleições, e não havia lugar para aquele que as pessoas não sabiam, mas era o Filho de Deus. Todos os dias, ao se deitarem, meus irmãos, agradeçam a Deus pelas suas vidas e pelas camas onde vocês repousam, e por haverem nascido em um hospital e recebido todo o cuidado de profissionais especializados que zelaram pelas suas vidas. E durante toda a sua trajetória de vida, Jesus foi rejeitado e desprezado, porque ele não era uma pessoa de boa aparência e ninguém lhe dava importância. Ele não tinha a imagem desse Jesus forjado que se vê nos dias de hoje. Vejam como os valores do mundo são equivocados. As pessoas vivem de aparência.
Mas ainda assim, ele não se rebelou contra o mundo. Jesus cumpriu com total fidelidade a missão que havia recebido do Pai. Ele foi oprimido e afligido, mas como um Cordeiro Santo, ele não abriu a boca. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Lucas 2, 4. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim, ele não abriu a sua boca. Louvado e exaltado seja o Senhor. Nos versículos 7 a 8, Paulo destaca a atitude de Jesus, que esvaziou-se a si mesmo e se despojou de toda a honra a que teria direito por ser o Filho de Deus, e se fez semelhante ao homem. Vejam bem, Jesus se humilhou para sentir como nós sentimos, para viver como nós vivemos, e para sofrer mais, muito mais, do que qualquer um de nós. Jesus, mesmo sendo Senhor e Mestre, demonstrou o seu amor pelos seus discípulos, lavando-lhes os pés, deixando a nós um grande exemplo de humildade.
nós também precisamos ser humildes e demonstrar o nosso amor pelos nossos próximos. É mandamento de Deus. Mas Jesus também provou o seu amor por todos nós, pagando o preço da nossa dívida para com o Pai, aceitando o desafio de morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados. Ele, que jamais pecou. Jesus, mesmo sofrendo, não renunciou ao seu chamado, não desistiu da sua missão e foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, que era a sentença mais cruel que havia naquela época. E ele nos deixou um mandamento para que nos amemos uns aos outros da forma como ele nos amou. Então, meus irmãos, o amor pelos nossos irmãos é uma forma também de honrarmos ao nome de Jesus. Filipenses 2, 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. João 13, 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nos versículos 9 a 11, que encerram o nosso trecho inicial, Paulo apresenta à igreja uma revelação certamente recebida pelo Espírito Santo de Deus e uma profecia adjunta de que, após a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus, ele foi exaltado soberanamente pelo Pai, que pôs o seu nome acima de qualquer outro nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Meus irmãos, tão certo quanto Deus vive, essa profecia está próxima de se cumprir, com a eminente e iminente volta de Jesus. Todos os que o desprezam hoje e os que zombaram dele em todos os tempos, e até mesmo os que o mataram, verão com seus próprios olhos a Jesus.
o grande rei e juiz voltando em glória, não para ser crucificado e morto, como foi da outra vez, mas desta vez para julgar o mundo. O humilde mestre e cordeiro está voltando como grande rei e juiz, para que todos reconheçam que Ele é Deus e Senhor, que Ele morreu, mas Ele está vivo. Ele ressuscitou e vive e reina para todo o sempre. E todos os povos da terra se lamentarão sobre Ele. Glórias sejam dadas para sempre ao nome de Jesus. Filipenses 2, 5. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Há poder no nome de Jesus. O simples pronunciar do nome de Jesus é capaz de mover os céus e a terra em nosso favor, sempre quando o dizemos com fé. Eu já comentei em outra mensagem, mas vou dar o meu testemunho de novo. Eu nem era convertido, mas eu sempre fui de Jesus. Depois eu descobri. E eu estava sendo atacado numa rua deserta, de madrugada, por 2 cães muito brabos. E ao falar o nome de Jesus, um anjo se interpôs entre eu e eles pararam e voltaram nos seus caminhos. Qualquer outro nome que eu houvesse pronunciado, possivelmente eu não estaria falando hoje aos irmãos. Outra vez, de repente, do nada, eu senti palpitações seguidas e crescentes no meu coração. E parecia que o coração ia explodir. Mas quando eu falei o nome de Jesus na terceira ocorrência, que foi muito forte, aquilo que eu jamais havia sentido na minha vida cessou e nunca mais ocorreu. Diante de qualquer situação difícil, não vacilem, não hesitem, não digam outro nome. Existem milagres no nome de Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, no trecho que apresentaremos na sequência, está escrito que em Jerusalém, diante do Sinédrio, Pedro e João, que haviam sido presos por falar ao povo sobre Jesus,
contavam ao sumo sacerdote e aos demais da linhagem sacerdotal as maravilhas realizadas por Jesus, e oravam e pediam no nome de Jesus um sinal de tudo o que estavam testemunhando, o chão se moveu, a terra tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E assim, os apóstolos voltaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Meus irmãos, não se enganem. Santos não salvam, muito pelo contrário. Guias espirituais tampouco não salvam. Empurram para o inferno. Gurus não salvam. O Papa não salva nem a ele próprio. Maria não salva. Anjos não salvam. Somente Jesus detém esse poder. E a hora da verdade está chegando. Quem vive no pecado, no erro, ignorando a existência, o poder e o amor de um Deus Criador e Salvador, mude de vida enquanto é tempo. Se arrependa. Se converta do seu mau caminho e se volte para o único que tem poder para salvar. Dentre todos os nomes que já se ouviu, Jesus é o único que veio a este mundo para nos salvar dos nossos pecados. E em um misto de amor, graça e misericórdia, ele realizou a sua obra de salvação. E tudo o que ele requer da nossa parte é que creiamos nele e nas suas promessas, que nós usemos a fé, que é um dom que ele próprio nos dá. Mateus 1:20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Atos 2:36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 4:29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças
e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu Filho, pelo nome de teu Santo Filho, Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nada, nem nenhum mal consegue resistir ao nome de Jesus. Milagres acontecem, os demônios saltam e fogem, e há libertação. As doenças desaparecem, ocorrem curas até mesmo de enfermidades ainda não detectadas pelo homem. Quando 2 ou mais irmãos fiéis se reúnem no nome de Jesus, o próprio Jesus está entre eles. E se eles concordarem sobre qualquer coisa que desejem ou necessitem e que esteja em concordância com a palavra e as promessas de Deus, ou que seja para ser aplicado na obra do Senhor, Deus lhes concede. É promessa de Deus. Todos os filhos de Deus que seguem fielmente a Jesus, no dia da regeneração, no juízo final, quando Jesus se assentar no trono da sua glória, se sentarão também em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. No livro de Apocalipse, vemos que Jesus abriu para a igreja de Filadélfia uma porta que ninguém pode fechar. Por quê? Porque mesmo tendo pouca força, a igreja guardou a palavra de Deus e não negou o nome de Jesus. Que este seja um exemplo para todos nós, para que jamais façamos coisas que maculem ou neguem o nome de Jesus. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mateus 18, 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Marcos 13, 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna.
Apocalipse 3, 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glórias ao nome de Jesus. Não existe em todo o universo outro nome que reúna tanto poder quanto o nome de Jesus. Mas no nome de Jesus não existe apenas o poder para curar, livrar e salvar. Há também amor. Um amor tão intenso e tão grande e que todos nós já experimentamos. Na verdade, todos nós vivenciamos todos os dias das nossas vidas. E a maior parte das pessoas nem percebe. As pessoas costumam crer que tudo o que ocorre no seu entorno é uma obrigação de Deus ou da natureza. O simples despertar de cada um de nós, todas as manhãs, é uma prova renovada do amor de Jesus. O abrir das nossas bocas e o soar das nossas vozes é outra prova do amor do Senhor. E muitos não dedicam nem um minuto para, fazendo uso das suas vozes, agradecer ao Senhor por abrir os seus olhos para um novo dia. Não reconhece que o Senhor soprou um novo sopro de vida em cada um de nós? E se esquecem de que muitos se deitam para dormir e não despertam mais? E não percebem que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs das nossas vidas? Deus nos ama tanto que nos acorda para uma nova oportunidade de acertarmos os nossos passos com Ele, para não errarmos mais. Há também promessas no nome de Jesus, promessas de bênçãos sem medida para os seus fiéis e promessa de salvação eterna. Tudo isso vinculado ao nome de Jesus. Uma pesquisa realizada por um neuropsiquiatra americano concluiu que os homens falam, em média, 7.000 palavras por dia e as mulheres 20.000. Isso todos os dias. E naturalmente, dentre essas palavras, vários nomes de pessoas, nomes de amigos, colegas, parentes, vizinhos, conhecidos, nomes de personalidades, políticos, artistas e atores.
muitos falam também maldições, palavrões, mentiras. E a grande maioria, nem se lembra de agradecer e reverenciar o nome mais importante e poderoso que existe. Mas a explicação para isso também está na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. E poucos são os que guardam no seu coração Jesus. Poucos são os que estão repletos do Espírito Santo de Deus. O mundo é ingrato, mas nós que não pertencemos a esse mundo, precisamos testificar do nome de Jesus. Mas não apenas pelo poder que reside nele, mas, principalmente, meus irmãos, pela pessoa que esse nome representa. Honras e glórias sejam dadas ao nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amando, falando, obedecendo, honrando e reverenciando o nome de Jesus.